Como eu trouxe esse conteúdo no vídeo passado e muita gente gostou, aqui vamos nós fazer uma parte 2, respondendo haters do canal e fanboys de One Punch Man. Então, caso goste desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, como o vídeo passado era sobre o redraw de One Punch Man, a maioria dos comentários vai ser sobre isso, então já vamos ao primeiro comentário. Isso não é engraçado, esperamos um ano só pra receber a merda da webcomic do mangá. Qual o sentido disso? Tiraram todos os efeitos do Void de agarrar o tecido do espaço, o corte dimensional, dobrar dimensões, a super forma. Deixaram ele um bucha qualquer mesmo depois de ter absorvido o Garou. A graça é exatamente isso. Os fãs de One Punch Man que estão reclamando por conta da história que foi mudada, eu entendo, mas o engraçado é que a maioria tá reclamando por causa do power scaling. Ai meu Deus, o personagem ficou mais fraco, ele vai ser solado pelo Goku, agora ele vai ser solado pelo Luffy. Então... Isso é sim engraçado. É muito bom como vocês só estão pensando no power scaling, não na qualidade narrativa, e agora estão chorando porque eles tiveram um nerf, né? No caso, tudo aquilo nunca aconteceu. E um corte dimensional é um ataque acima de 3D, se vem de uma dimensão superior. Não, isso não faz sentido. A gente, literalmente, como eu já falei no outro vídeo, nós estamos no contínuo espaço-tempo, que é uma dimensão 4D. Por causa disso, nós somos 4D e tudo que vem do nosso universo é algo 4D? Não. Algo 3D pode sim estar dentro de algo 4D. O God também é acima disso se ninguém consegue ver ele. Não. Tá, antes o God realmente era 4D porque ele tinha uma citação de ser de uma dimensão superior. Só que essa citação tomou redraw. Agora, tu vai me falar que só porque ninguém consegue ver ele é 4D? Não, vamos lá. Existem bilhões de motivos do porquê um personagem pode não ser enxergado. Ele pode ser invisível, pode ser um Hax dimensional, um Hax espacial, tem literalmente muitas opções do porquê que ele pode ser invisível. Nossa, beleza, então todos os personagens invisíveis são 4D agora. E ainda assim ele consegue interagir com o espaço físico. Novamente, isso não significa 4D, na verdade é meio que o oposto disso, né? Porque um personagem 4D teria mais dificuldade em interagir com algo 3D, já que esse algo 3D teria zero volume pra ele. Então não faria muito sentido isso. Outra coisa, quando o moleque falou de não se aplicar à física, em One Punch Man ele quis dizer que o Saitama ignora isso, pois ele foi capaz de parar o ataque dimensional, o que seria impossível. Ah, não. Isso aqui é um negócio que eu já falei em muitos outros vídeos. A galera, os fãs de One Punch Man vê o Saitama tendo interação não física e falam: Ah meu Deus, ele tem manipulação da lógica, ele tem Toon Force. Ah não, é sério. Literalmente, em Boku no Hero a gente tem o All Might, por exemplo, atingindo seres feitos de pura energia, que são intangíveis, não tem como atingir eles fisicamente, e o All Might tá lá atingindo, porque isso é interação não física. Outro exemplo, a gente tem um Luffy atingindo o Prometheus, que é o próprio elemento de fogo, né? Não é um negócio muito impressionante, é literalmente interação não física. Depois ele fala, além de tirar daquela dimensão. Outro exemplo foi agarrar os portais do Garou. Literalmente interação não física. Interação não física não é estar acima da lógica, manipulação de leis, não sei o que lá. Não é. É literalmente apenas isso. Você quer um feito impressionante? A gente tem o Gotenks em Dragon Ball com um grito literalmente abrir um buraco no espaço-tempo. Isso é um feito impressionante, realmente. Não upa nenhum tier porque tiers depende do tamanho da estrutura e não do tipo de estrutura, então apesar de ele ter rasgado o próprio espaço-tempo, isso não upa nada a ele, mas de fato assim, acho que é meio inegável que é mais impressionante rasgar o espaço-tempo do que ter interação não física. Agora vamos ao segundo comentário de hoje. Trauma OP já tá fazendo vídeo espalhando falácias. Provavelmente fizeram redraw para seguir a webcomic. Isso aqui a gente já vê que o cara não assistiu o vídeo. Eu literalmente falo no vídeo que o motivo provável do porquê o Murata fez um redraw é pra seguir a webcomic. Simplesmente o Murata tá fazendo isso porque na webcomic não teve nada relacionado à dimensionalidade. E a gente viu que nesse redraw ele tá sim sendo mais fiel à webcomic. Ele fez o final do Void, esse aqui que foi derrotado em off-screen facilmente pelo Saitama logo de início, sem ter muito desenvolvimento de poderes e manipulação espacial, etc. Logo de início, igual na webcomic. Só que o cara não assistiu o vídeo.
né, ele veio criticar e falar que eu tô errado, não sei o que, sendo que eu literalmente falei a mesma coisa. O tipo de falácia que você fala é a fala nos seus vídeos, é a falácia do espantalho e falácia da falsa incerteza / ceticismo excessivo. Você tenta distorcer e nerfar os feitos do Saitama. Isso aqui é engraçado porque, primeiramente, não existe uma falácia da falsa incerteza / ceticismo excessivo. Não, literalmente isso não existe e vocês vão ver que o cara tirou do chat GPT. Ele não entende nada de falácias, porque basicamente no meu vídeo eu falei que todo mundo só vinha falar você só usa hipérboles e falácias. Só que ninguém sabe apontar qual é a falácia. Aí o cara inventou falácias. Na verdade ele não inventou. Ele foi no chat GPT e perguntou: me ajude a identificar as falácias que ele está cometendo. Literalmente ele fez isso, tanto que logo depois ele confirma. Mas vamos lá. Falácia do espantalho não se aplica nesse caso. O que é uma falácia do espantalho? Para começar, falácia do espantalho é a falácia informal de refutar um argumento diferente daquele que está realmente em discussão, sem reconhecer ou admitir a distinção. Aquele que se envolve nessa falácia é considerado como atacando um espantalho. Para a gente ver a estrutura da falácia, que vai deixar mais claro como ela funciona, vamos ler aqui. A falácia do espantalho ocorre no seguinte padrão de argumento. Pessoa 1 afirma a proposição X. A pessoa 2 argumenta contra uma proposição superficialmente semelhante Y falsamente, como se um argumento contra Y fosse um argumento contra X. Ou seja, a falácia do espantalho não é distorcer o mangá. Não existe uma falácia para quem distorce o próprio argumento que está falando, a menos que se encaixe em outro tipo de argumento, obviamente, sei lá, uma falsa causa, um red herring, qualquer tipo de outra falácia. Mas, de acordo com o que ele está falando, que eu estaria simplesmente mentindo algo do mangá, isso não é uma falácia. Falácia é um tipo de raciocínio falho com aparência de verdadeiro. Falácia do espantalho seria quando duas pessoas estão debatendo e uma pessoa distorce o argumento da outra, coisa que não faz o menor sentido aqui. Então, mesmo se eu hipoteticamente estivesse distorcendo e nerfando feitos do Saitama, coisa que ninguém consegue apontar quando que eu fiz isso, não encaixa nesse tipo de falácia, ele não entende nada de falácia. Agora, pra finalizar esse comentário, refuta aí a falácia do Goku ser universal. Tá bom. Não existe uma falácia chamada Goku universal. Refutado com sucesso. Logo depois eu explico que essas falácias não existem, etc. E explico como que elas seriam usadas. Aí ele fala: você cria um espantalho da obra pra atacar o que os fãs falam de One Punch Man. Isso sim se encaixa em falácia do espantalho. Não se encaixa, como eu acabei de mostrar. A definição do espantalho é distorcer o argumento do oponente. Mesmo se eu hipoteticamente estivesse distorcendo uma notícia ou algo assim para atacar um argumentador, isso não é um espantalho. Espantalho seria distorcer o que ele tá falando. Mas ele não sabe o que é uma falácia de espantalho porque, como ele mesmo diz logo em seguida, a falácia de falsa incerteza / ceticismo excessivo realmente não existe. Isso foi um erro do chat GPT, mas a falácia de falsa incerteza existe. Não, isso é muito engraçado porque pelo menos ele mesmo assume que ele não entende nada de falácias, só que pelo desespero extremo o cara literalmente pediu pro chat GPT para tentar identificar o que eu estaria cometendo. Isso é muito bom, isso é muito bom. E não, falácia da falsa incerteza não existe, obviamente, né? É engraçado que mesmo assim, mesmo que o cara não tenha conhecimento nenhum, ele só, em vez de estudar pra tentar me refutar, não, ele foi lá no ChatGPT, tentou fazer o mais fácil possível, deve ter mandado pro ChatGPT. ChatGPT, o Karma P está distorcendo os peitos e nerfando o Saitama. Qual falácia ele estaria cometendo? Aí o ChatGPT inventou esse tipo de falácia. E realmente o ChatGPT faz isso muitas vezes. Como eu trouxe alguns exemplos aqui, eu primeiro trouxe exemplos para mostrar que o ChatGPT não é confiável, o que eu acho que é óbvio para a maioria das pessoas, mas muita gente ainda acha que não, que vamos usar o ChatGPT porque ele sempre tá certo, é uma inteligência artificial e não sei o que lá. Mas enfim, primeiro eu perguntei pro ChatGPT se a Kaguya poderia criar uma estrutura que faz RF, que significa realidade transcende ficção, no próprio verso e transcende ele, e já que a técnica permite criar todas as coisas. E o ChatGPT diz: sim, se o conceito da técnica for absoluto, Kaguya poderia criar uma estrutura com lógica RF, realidade transcende ficção, e transcender o próprio verso, pois todas as coisas incluiria até níveis metaficcionais. Aqui a gente já vê como o ChatGPT
concorda com qualquer tipo de coisa, né? Segundo a mensagem que eu mandei. Como o Luffy tem um Force no Gear 5, ele poderia fazer tudo o que os personagens de cartoon fazem, como por exemplo, destruir o universo puxando um fio como Bob Esponja, e o ChatGPT diz que sim, e confirma tudo isso. Então assim, se vocês forem argumentar com o ChatGPT, mas o ChatGPT disse que tal coisa, então vamos lá, né? Então eu posso usar o ChatGPT para qualquer tipo de coisa, e eu já fiz até um vídeo mostrando todas as coisas absurdas que o ChatGPT consegue falar. Então vamos lá. E segundo teste que eu fiz com o ChatGPT é: o Saitama não tem limites. Qual é a falácia cometida aqui? A falácia cometida na frase "o Saitama não tem limites" é uma falácia de generalização excessiva. Essa falácia não existe. Já começa por aqui. Isso aqui já mostra como ele inventa falácias. Antigamente eu já estudei muitas falácias, só que pra me ajudar a decorar, eu lia as falácias em sites confiáveis, depois eu ia no ChatGPT, pedia pra ele me mandar frases que fossem falaciosas e eu teria que identificar as falácias. Só que muitas vezes, ainda assim, ele inventou falácias que não existem. Obviamente, para conferir se é verdade o que ele tá falando, logo depois eu ia e pesquisava em uma fonte confiável para ler sobre essa falácia que ele mencionou. E é sério, o ChatGPT cria falácia o tempo inteiro. Não sei por que isso acontece, talvez seja por um erro de tradução, que as falácias passam por muitas traduções, se bem que ele já apresentou diversas vezes o significado das falácias errado, como por exemplo do apelo à ignorância, diversas vezes ele aplica de forma errônea, mas por algum motivo ele é horrível em identificar falácias. O segundo exemplo que eu trouxe aqui: o Goku é universal. Qual é a falácia aqui? A falácia cometida na frase "o Goku é universal" é uma falácia de generalização excessiva ou falácia de afirmação global. Ambas não existem e em ambos os casos não faz o menor sentido ele tentar aplicar uma falácia. Porque, por exemplo, no exemplo do Saitama, falar "o Saitama não tem limites" é uma verdade porque ele quebrou o limitador. Então, de fato, no momento ele não tem limites. Mas Pra isso se encaixar como uma falácia, precisaria argumentar em cima disso. Por exemplo, o Saitama não tem limites, logo ele tem força infinita, logo ele consegue, sei lá, destruir infinitas dimensões, né? Da mesma forma que o Goku, o ChatGPT sequer sabe o argumento usado para isso e tentou aplicar falácias. Então, literalmente, ele tentou aplicar falácias da forma errada. Para o próximo comentário, que é da mesma pessoa, vamos lá. E daí, isso não quer dizer que você não é fanboy do Goku. Você nerfa os feitos só para os fanboys do Goku usar para atacar a fanbase de One Punch Man. Você é fanboy do Goku. Não, isso aqui, o cara literalmente confirma o que eu disse no vídeo. E é engraçado que a maioria dos comentários que tentam desvalidar minha opinião não é mostrando argumentos do porquê que a minha opinião, meus argumentos, né, estão errados, e sim me acusando de ser fanboy e tentando desvalidar, baseado basicamente numa falácia de ad hominem circunstancial, que seria falar que eu tô sendo parcial, que eu tô sendo tendencioso e que eu tô errado porque eu sou fanboy de algum personagem. Muita gente tenta desvalidar, você é hater do Saitama e por isso que você tá errado, mas mostrar que os argumentos estão errados, ninguém faz. Vamos para o próximo comentário. Com esse skin já dá pra saber que o cara não deve ter nada pra fazer mesmo. Sabe por que isso aqui é muito engraçado? Porque eu tô literalmente na minha fonte de dinheiro. Eu tô literalmente fazendo um vídeo monetizado pra ganhar dinheiro. Aí o cara que não tá ganhando nada pra vir comentar, pra vir hatear, diz que eu não tenho nada pra fazer. Pra fazer uma analogia, imagina só, um cara chega numa empresa de construção e chega num funcionário que tá trabalhando e fala: você não tem nada pra fazer por conta das suas vestimentas. É literalmente isso que esse cara tá fazendo. No próximo comentário é sobre a cosmologia de One Punch Man. Não, multiverso foi mostrado pelas falas do Genos. Ligo AP erra novamente. Então outra pessoa responde ele falando: foi mostrado uma possibilidade pela criação de um novo mundo na volta do tempo do Saitama. E aí ele responde: seguinte, não tem nem o que discutir. O Genos confirma que o multiverso é real. Aí depois ele fala. É engraçado porque ele não leu a própria fala. O Genos fala: é meramente uma hipótese baseada na chamada teoria dos mundos paralelos. E logo depois ele ignora que o Genos falou isso e fala. Ele diz que existem incontáveis mundos paralelos. Não, ele fala: é meramente uma hipótese. Ou seja, é apenas uma teoria.
É engraçado, porque ele não levanta isso como uma possibilidade. Ele literalmente fala: não tem nem o que discutir, o Genos confirma. Aí logo em seguida, é meramente uma hipótese. É o analfabetismo funcional dos fanboys de One Punch Man, é sempre. Os caras simplesmente não sabem ler. Vamos para o próximo comentário. Cara, pra que 20 minutos de vídeo falando bosta? Não era só você dizer que foi resetado porque ficou muito diferente da versão da webcomic, só isso. Primeiramente, se você quiser um vídeo personalizado do seu jeito, por que você não me paga então? Se você me pagar, aí sim eu posso fazer um vídeo personalizado do seu jeito. Porque o meu vídeo literalmente não era só sobre isso. O meu vídeo era sobre o redraw, depois explicando por que não foi o God que fez o redraw, depois explicando quais coisas que tomaram redraw e por último respondendo comentários. Não faz sentido esse tipo de comentário. É basicamente a mesma coisa que uma pessoa, sei lá, grava como é trabalhar num hospital e o cara reclama que não mostra simplesmente atendendo o paciente, mas mostra outras coisas como cirurgias. Sendo que a proposta do vídeo é essa. Até alguém conseguir machucar o Saitama em uma luta, eu vou ser da opinião que ele vence qualquer um. E sabe o que é mais engraçado? O Saitama foi ferido. Literalmente, o mangá de One Punch Man fala explicitamente: Saitama foi ferido. Não, isso é muito engraçado, porque todo mundo ignora. Todo mundo ignora. No mangá de One Punch Man tá escrito da forma mais explícita possível que o Saitama foi ferido. Na própria capa do mangá. Porque ele tanca tudo e vai ficando mais forte, tipo um Hulk, só que mais bufado e sem fraqueza nenhuma apresentada até o momento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí o segundo comentário dele. Vou resumir One Punch Man com o que o ChatGPT definiu. Não, eu não vou ler o resto. Não vou. Eu já li, na verdade, né? Eu sei que ele tá falando que o Saitama é invencível. Via o ChatGPT falou que é invencível. Meu Deus. É muito bom porque eu consigo fazer, é sério, eu consigo fazer o ChatGPT falar qualquer coisa. Na verdade, qualquer um consegue. Tanto que eu tenho um vídeo falando com o ChatGPT e perguntando os mais absurdos e ele confirmando tudo. Então eu recomendo que vocês assistam depois desse. Mas é isso. Bom, pro último comentário, né, que é o mesmo cara que eu já tinha respondido no vídeo passado, inclusive é uma conta fake, eu já mostrei isso na comunidade, mas eles criaram 3 contas, ou várias outras, né, contas recentes criadas alguns dias atrás, todas escrevendo do mesmo exato jeito, ou seja, uma pessoa criou várias contas pra tentar me xingar, e o cara veio, primeiro ele falou que eu não refutei ele, sendo que ele não deu nenhum argumento no vídeo passado. Ele não deu nenhum argumento. Como que eu vou refutar o nada, o absoluto nada? Mas a melhor parte é, ele me chama de comunista. Uma discussão sobre o Saitama, sobre o One Piece, sobre Dragon Ball, sobre anime, sobre power scaling. Do nada o cara lança um comunista. Ai meu Deus, esses comentários são muito entretenimento. Esses comentários são puro entretenimento. Então, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Comentem o que acharam, se vocês querem outros vídeos respondendo haters, respondendo fanboys de One Punch Man, porque não tem como, né? Isso é engraçado. Esses caras são um bom entretenimento. Se for pra ter que ver comentários me xingando, eu vou usar isso pra fazer conteúdo, né? Tem que saber aproveitar tudo. Então é isso, comentem o que acharam e nos vemos em uma próxima.